Sinceramente, que a SMP poderia muito, muito tranquilamente ter seguido só pelo caminho mais fácil de se manter só na base da proposta que o servidor traz, de ser um servidor que junta vários países, linguagens, culturas diferentes em um só lugar, e que por si só isso já seria muito amado pelo público, divertido e inovador. Porém, o que eu acredito que realmente faz que a SMP de fato ser tão aclamado e engajado pelas pessoas que acompanham é como o Quackity e todos os administradores e streamers que estão trabalhando nesse projeto estão empenhados em justamente pegar essa oportunidade incrível em que junta tantas comunidades e criadores de vários países para justamente criar algo a mais com ela, para realmente fazer história, algo que vai ficar marcado na vida das pessoas e que no futuro vou lembrar disso com muito carinho e nostalgia. De algo que, além de ser muito engraçado e divertido, tem uma narrativa muito boa mesmo, que realmente é capaz de causar emoções absurdas em todo mundo. Coisas que provavelmente você jamais teria esperado sentir por simplesmente um servidor de Minecraft. Então vai ter momentos onde você vai ficar extremamente tenso com o que pode acontecer, triste, literalmente chorar, só que é essa magia de uma história bem contada. É quando ela consegue afetar o público de uma forma que realmente faz a gente se importar com essa história e seus personagens. E o ponto é que sempre tem muita lore acontecendo constantemente nesse mundo. Sempre tem novos enigmas para serem decifrados, novas descobertas sendo feitas do mistério que ronda essa ilha, e principalmente tudo isso acontecendo em muitos pontos de vista diferentes, de vários streamers que participam desse projeto. Porque essa não é uma história feita para ter um protagonista. A lore dificilmente fica focado em um personagem específico por muito tempo. Ela sempre está caminhando para dar abertura para que todos os participantes tenham seu momento de brilhar e desenvolvimento. E é justamente isso um dos motivos que faz as pessoas gostarem tanto desse servidor, porque é um universo muito vivo e cativante que consegue te manter imerso nessa lore de uma forma que você realmente fica interessado e empolgado com o que pode acontecer a seguir nessa história. E que engaja o público a querer sempre estar informado do que pode estar acontecendo em outras lives e só estar ali de fato participando no chat, comentando sobre no Twitter, fazendo fanart, animação, teorias, cosplays, memes, e assim criando uma comunidade gigantesca e que a cada dia cresce mais e que principalmente vai envolver cada vez mais linguagens de países diferentes e culturas diferentes. E isso é muito legal mesmo. É absurdamente bom ver isso acontecendo em frente aos nossos olhos de uma forma tão saudável e divertida. E seria impossível falar de QSMP e não falar dos ovos, porque com certeza, sem nenhuma dúvida, eles são um dos grandes carismas e essências do servidor. Simplesmente não seria a mesma coisa sem eles ali. E os ovos nada mais são, falando de forma resumida, personagens que são controlados por players anônimos. Ninguém faz a mínima ideia de quem eles são, eles só podem se comunicar apenas por plaquinhas e livros, e eles estão ali dentro do personagem basicamente o tempo todo, com cada um ali com a sua própria personalidade e carismas únicos. E eles foram introduzidos na história como uma dinâmica onde cada participante do servidor é responsável por cuidar de um ovo diferente. E o grande ponto disso tudo é que, como você deve imaginar, é que eles são muito frágeis. Todos têm apenas duas vidas e que se eles perderem, eles só deixam de existir e nunca mais voltam a participar da série. E assim, não é à toa que eu disse que os ovos se tornaram uma das grandes essências do servidor, porque de fato a esse ponto é impossível pensar em QSMP e esse personagem não ser uma das primeiras coisas que vem na sua mente. Justamente porque, primeiro de tudo, eles trazem novos ares para a própria jogabilidade de Minecraft. Eu, pelo menos, nunca tinha visto nenhum outro servidor com uma dinâmica do tipo, e é algo que funciona muito, muito bem em QSMP. Porque, acima de tudo, eles são uma companhia para os jogadores. São eles que sempre estão ali rendendo ótimas interações, incentivando a convivência com todo mundo da ilha, ajudando a fazer construção, indo em aventuras e até ajudando a resolver os próprios mistérios da lore da ilha. Basicamente, resumindo, eles sempre estão ali para compor e para trazer mais vida para o servidor.
E o que eu mais gosto nisso tudo, sinceramente, é que mesmo com todos esses benefícios que os ovos trazem pra série, mesmo eles sendo amados completamente pelo público de QSMP, mesmo com tudo isso, os administradores do servidor que estão construindo essa história, eles não têm medo nenhum de botarem a vida dos ovos em risco, nenhum mesmo. Tanto que, a esse ponto, dentro da própria lore, como se não bastasse os monstros da ilha que já estão absurdamente fortes e que já botam os ovos em muito risco, tem também esses códigos misteriosos que foram criados objetivamente só para atacar os ovos e que são realmente muito agressivos e os deixam mais vulneráveis ainda. Então, com tudo isso, acaba criando um cenário de que a qualquer momento, de uma hora para outra, esses personagens com as suas próprias histórias, personalidades e ligações únicas com as pessoas da ilha podem só parar de existir e nunca mais voltar a participar do server. E com isso faz a gente valorizar muito mais eles enquanto eles estão ali. Até o ponto de que quando você percebe, de repente, você está emocionalmente apegado a uns pixels de Minecraft que fala por plaquinha. E é incrível, simplesmente incrível. É o poder do RP na sua mais pura forma. E com certeza isso vale 100 vezes mais para os jogadores, porque são eles que de fato estão ali convivendo, criando história com esses personagens basicamente todo dia. E é justamente isso que leva os players a se importarem tanto e a quererem proteger os ovos a todo custo. E isso é uma narrativa muito, muito legal mesmo de acompanhar. E o mais engraçado disso tudo é que, como você já deve ter percebido até esse ponto do vídeo, eu tô aqui apenas exaltando, declarando meu amor eterno à flora incrível do servidor. E o irônico disso é que QSMP não tem o RP como seu principal foco. Tanto que, pra ser honesto, na minha visão, a grande maioria do público e até mesmo dos streamers, quando começaram a acompanhar esse projeto, não esperavam se deparar com uma lore tão extensa e bem aprofundada como acabou sendo a de QSMP. Então não seria nenhuma novidade falar que o servidor, assim como muitos outros de Minecraft, andam constantemente em uma linha tênue entre o que é RP e o que não é. Por exemplo, eles ainda mantêm os seus próprios nomes nos personagens e em 50% do tempo eles só estão sendo eles mesmos, a não ser, claro, por algumas exceções de pessoas que querem fazer completos personagens dentro do jogo. Mas, meus amigos, eu quero deixar muito claro que isso tá longe de ser um problema. Na verdade, é a dinâmica que mais poderia funcionar para a proposta que a SMP traz. Em que, primeiro de tudo, cria um ambiente muito confortável e orgânico para os streamers, em que ninguém ali é obrigado a participar do RP. Então vai ter o pessoal que vai estar mais engajado em resolver os enigmas e os mistérios da ilha e a criar, de fato, a sua narrativa nessa história, mas ao mesmo tempo vai ter a galera com seus próprios projetos que não dependem necessariamente de fazer parte de um RP absurdo, ou pelo menos não por enquanto. Seja isso fazer uma construção muito legal, uns minigame da hora para todo mundo participar, ou de simplesmente estar ali convivendo e conversando com todo mundo da ilha, e que vai ser igualmente divertido. Porque no final das contas, apesar de ser absurdamente bom acompanhar essa história, a melhor parte, onde mora toda a magia desse servidor, ainda vai ser o fato de que tudo isso está sendo construído por pessoas com vivências tão distintas. E é muito bom que eles não precisam se prender em completo RP. Então, apesar de ter esses dias que vai estar o mais puro caos de lore acontecendo pra todo lado, mesmo assim, nunca vai deixar de ter esses momentos essenciais para esse servidor, onde é só todo mundo junto conversando sobre a vida e compartilhando suas culturas e diferenças. E é só realmente muito confortável de acompanhar isso tudo. E pra mim, essa uma das palavras-chave que descrevem perfeitamente o que é SMP. É confortável. Pelo simples fato de que fica óbvio pra qualquer pessoa que assiste, o mínimo que for, que todos que estão participando desse projeto, seja streamer ou administrador, estão ali pra realmente se dedicarem a construir esse ambiente que seja saudável e divertido pra todo mundo, pra realmente construir esse lugar que seja acolhedor para as pessoas que querem começar a acompanhar o servidor. Então, todo mundo ali é muito divertido, engraçado, da sua própria forma, o que só cria um ambiente do mais puro carisma, onde eles só podem ficar ali conversando por horas, sem nenhum objetivo de lore, que sinceramente vai ser igualmente divertido. E tudo se torna mais incrível quando você cai na real de que até alguns meses atrás, um cenário onde essas pessoas estivessem interagindo era praticamente mínimo.
É simplesmente absurdo a barreira cultural que foi quebrada para os streamers brasileiros graças ao QSMP. E quando eu digo isso, eu não tô me referindo apenas aos streamers que estão participando do projeto. Que só pra pontuar aqui, só pra deixar claro, é realmente muito legal, é insano ver como eles estão ficando cada dia mais conhecidos lá fora. Mas falando de forma geral, eu acredito que foi algo que se alastrou por boa parte da comunidade de lives aqui no Brasil, e que afetou muita gente. Onde agora não é nada muito fora do comum você assistindo uma live aleatória de alguém que você gosta, e ali tem sua boa parcela de pessoas que são de outros países, o que até alguns meses atrás era realmente algo bem comum de acontecer. E obviamente isso vale o mesmo para os streamers de fora também, em que aqui no Brasil a grande maioria das pessoas, e eu me incluo nesse barco, sempre se prendeu na bolha de só acompanhar o pessoal daqui mesmo, justamente por ser essa zona de conforto pra gente. E é muito legal como, aos poucos, isso também está sendo quebrado, e cada vez mais uma quantidade notável de brasileiros está se formando em diversas comunidades de streamers lá de fora, principalmente do pessoal que fala espanhol. E justamente com isso, fazendo a gente sair dessa zona de conforto, conhecer novos streamers, novas culturas, novas comunidades e principalmente seu incentivo absurdo para aprender novas línguas. Enfim, talvez eu tenha falado demais, mas que a SMP foi realmente um projeto que me deixou muito empolgada, principalmente porque eu acredito que o servidor ainda está nos seus primeiros passos, ainda tem muita história para acontecer, novos projetos, muitas novas pessoas de outros países para entrar dentro do servidor, e eu só tô realmente muito ansiosa para acompanhar onde toda essa história vai parar. E ainda eu tenho muita fé e esperança que com o tempo que a SMP não vai perder a sua essência de, acima de tudo, ser esse lugar para que todos possam mostrar livremente suas culturas e continuar só sendo sempre aquele lugar confortável e acolhedor para todos depois de um dia cansativo. Muito obrigado mesmo por ter me ouvido falar até aqui, de verdade. Eu vejo vocês numa próxima. Se vocês puderem curtir, estaria me ajudando demais, demais. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.